O mundo espiritual, ele é tão real quanto o chão que a gente pisa, né? Sim. Isso é fato. E como você disse, a geração passada viveu muito mais milagres do que as de hoje, porque as de hoje falta santidade. No céu não entra quem não é santo. Quem é bom entra no céu e entra no inferno também, quem é bom. Porque se fosse assim, muitas pessoas de outras religiões que fazem muita caridade, Yang, Sim. estariam no céu também. Então estaria fora da palavra, porque a palavra diz que muitos ficarão para fora. Então tem muita gente que não vive os milagres que Deus gostaria de estar realizando hoje porque falta santidade. E santidade no meio cristão hoje é como se tivesse escasso. Se você jejua muito, é algo assim, tá fora. Para que isso tudo? Tá querendo ser Deus. Tá querendo ser Deus, né? Sim. E assim, tem batalhas espirituais que nós precisamos ter um nível de santidade maior, né? E o jejum não é para você jejuar quando você vai para uma igreja ou fazer uma libertação. O jejum você tem que ter ele como se fosse uma poupança. Sim. Você jejua todos os dias. O libertador, ele jejua todos os dias, Yang. Eu não posso me dar o luxo de jejuar somente quando eu vou fazer uma oração. Ali eu não jejuo. No dia da oração de uma batalha espiritual, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu preciso estar bem alimentada, eu preciso estar com sono em dia, saúde. Porque se manifestar um demônio, e quando a gente fala de hierarquia alta, pode ser que demore 3, 4 horas para o demônio ir embora. E eu preciso estar ali, firme, né, com o físico bem alinhado. Sim. Então, o jejum é uma prática de santidade que está sendo deixada de lado pelo meio cristão e deveria estar com mais força hoje dentro das igrejas. O jejum correto é não comer e não beber. É não comer e não não beber. Ah. Esse que você disse são renúncias que você faz por um tempo. Então não é jejum. Não é jejum, é renúncia. Renúncia você faz por um tempo, voto você faz por um tempo. Tem renúncias que você pode fazer por uma vida toda. Olha, eu não tomo mais o refrigerante, como você disse. É um voto perpétuo. Você não pode quebrar. Agora, o jejum é não comer e não beber, não tem meio termo. Né? Se você não come, você está de jejum. Agora, se você abre parênteses, não é jejum. Não é jejum. É tipo assim, você tá, por um tempo, você tá fazendo ali, não, eu vou abrir mão disso aqui. Sim. Mas não te traz o mesmo impacto espiritual que um jejum? Não traz, porque o jejum é um aceleramento, né? O odre precisa ser alargado, o odre é a alma. E a alma, ela tem muita gente hoje que a alma governa o espírito. Então, você vê que dentro das igrejas, o Espírito Santo perdeu esse lugar de voz, porque as pessoas são almáticas. Sim. E quando a alma governa o Espírito Santo não tem vez. Você vê que tem muitas pessoas que falam que gosta, vai porque quer, mas não carrega o direcionamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não mora na sua alma, tá? Ele não mora na sua alma. Não, ele mora no compartimento chamado espírito, porque o seu espírito, ele é eterno, ele é um pedacinho de Deus dentro de você e o Espírito de Deus não peca. Então o Espírito Santo, ele precisa morar num lugar de santidade. A alma não, a alma é o lugar dos demônios, é onde eles ficam agrupados para fazer as pessoas caírem. Eu costumo dar treinamento, né? E muitas pessoas chegaram para mim e falaram: pastora, eu vivi anos dentro da igreja e eles diziam que a minha luta não é contra carne nem sangue, principado e potestade. Mas eu não sabia quem eram eles. E eles não dão ênfase para isso. Tem muitos ministérios, Yang, que eu escutei falando assim: olha, eu não fico dando palco para demônio. E eu digo com toda sinceridade: não é palco, você não tem autoridade. Porque quando você tem autoridade, você domina aquele ambiente. E quando falamos de principados, estamos falando de tronos. No céu existe uma hierarquia, tanto angelical quanto da demonologia. E esses tronos, eles se classificam em 4 príncipes infernal, que começa com Lúcifer, que foi quem se rebelou no céu, cai como Satanás, entra Belial, que são os tronos, os espíritos de loucura, e fecha com Leviatã, Sim. que é o trono da soberba. E abaixo dele vem mais algumas hierarquias que trabalham juntos. Os tronos trabalham em conjunto. Você não vai ver um trono trabalhando sozinho. Quando nós falamos de trono, um está atrelado a outro. Tanto que quando a gente fala, vou dar um exemplo até a gente entrar na profundidade. Belial trabalha junto com Lilith, que trabalha com Mamon. Então é uma tríade. Jezabel, quando a gente está falando, ela não é trono. Ela está abaixo de trono, porque ela precisa de um corpo para manifestar. E a gente vai entrar na palavra e eu vou te provar o que eu estou dizendo. Então, Jezabel, ela atua numa tríade. É Acabe, Baal e Jezabel. Então, você não vai só expulsar Jezabel. Você precisa identificar primeiro Acabe, porque ele vem antes dela. Ele é o rei antes dela. Quando ela entra na vida de Acabe, ele já existe. E ele já é passivo, ele já é omisso. Então, você vai identificar agora a bipolaridade, Yang.
Porque uma pessoa, ó, tá em desnível. Você vê que uma hora é passiva, daqui a pouco levanta aquela manipulação, aquela soberba, não tem um equilíbrio. Então você identifica que tem uma tríade ali governando. Então quando nós fazemos a oração, eu sou precisa. Quando eu identifico, eu falo, bipolaridade eu já te achei, que é um trono dos espíritos de loucura junto com Jezabel atuando. Então no mundo espiritual, você precisa da voz de comando. E você precisa ter certeza do que você está fazendo. Porque o que movimenta o mundo espiritual não é eu acho. Eu acho não muda a vida de ninguém, nem nunca mudou. O que muda é palavra. E os demônios, eles entendem quem carrega isso aqui, ó. E entende porque os satanistas, eles estudam a Bíblia de dia e de noite. Eles entendem de atos proféticos, datas. Tem datas na Bíblia que o povo cristão não está fazendo mais. Como as festas bíblicas, que são leis perpétuas. Sim. E foi esquecida de lado. Hoje eles não cultuam mais, mas o lado dos satanistas, eles têm isso muito aflorado. E eles fazem de tudo que eles têm na Bíblia para o uso deles. Eles automaticamente eles mantêm a busca da informação, eles sabem as datas, e diferente dos cristãos... Que está deixando de lado. E eu quero trazer algo aqui que eu acho que vai ser muito bom para quem está assistindo a gente. Eu já vou ministrar quarta-feira no culto, né? Deus já me deu a revelação. Quando você vai em Sunamita, em Segunda Reis, ali tem um código. Isso eu digo que eu estudo os satanistas. Eles usam da lua nova para abrir portais para os demônios descer com mais intensidade e fazer algum tipo de trabalho, né? E ali tem um código para mim e para você. Você vê que a Sunamita, o marido dela fala assim, ó, por que você vai hoje lá buscar o profeta? Não é sábado, nem dia de lua nova. A lua nova é um código. A lua nova, antigamente, as pessoas buscavam o profeta para conversar com ele, para descer algo diferente na lua nova. A lua nova não está ali por acaso. Só que as pessoas passam batido, Yang, o texto. E nós, cristãos, na lua nova, abre-se um ciclo no mundo espiritual e você precisa fazer com mais intensidade as suas orações. É onde você jejua mais, onde você lê mais as escrituras, faça uma campanha com Deus, que tem um portal com mais força aberto dentro da lua nova. Dentro da lua nova? Dentro da lua nova. E como que é essa logística? Então, porque nós temos as fases da lua. Sim. E quando entra a lua nova, pela passagem bíblica, como eu li, ali tem um código. Na hebraica, quando você estuda, tem todo um contexto. E quando fala lua nova, o próprio marido já dá o código. Não é dia de lua nova, porque eles buscavam os profetas, os grandes homens de Deus, para ter algo a mais. Então, na lua nova, se abre esse comando no mundo espiritual. Só que nós deixamos para lá, ou passamos batido, não lemos o texto, mas tem muito código. Eu trabalho com códigos na Bíblia. O meu ministério é pautado em códigos e eu trago essas revelações para despertar o seu espírito. Para que a pessoa ela entenda de fato o que é a realidade do mundo espiritual. Então, os principados e potestades, então a gente está falando, é um tipo de escalão. Isso. Onde ali estão os maiorais. Isso, uma hierarquia, que são os daimons. Não são os que manifestam. Não, o trono não manifesta. Manifesta porque o seu corpo não tem energia suficiente para aguentar. Então, ele é o que está acima, na cabeça. Ele está governando todo um sistema para você entender. E tem os subordinados, são os duques infernais, né? Na demonologia, nós estudamos hierarquia de legiões. Então, vou dar um exemplo. Tem Belial, que abaixo está as cabeças de Belial, que são ansiedade, espírito de loucura, e entra a síndrome do pânico, toda essa linha da mente. Só que abaixo dele, Yang, vai vir legiões. Pode ser que diga assim, de 70 demônios na área infernal que atua sobre a sua mente. Então, eles são extremamente organizados. Os demônios, eles trabalham em tempos. Uma parte de manhã, daqui a pouco entra outra parte à tarde e assim vai indo. Isso é no dicionário da demonologia que nós temos esse entendimento. Então, eles são extremamente organizados. E o lado cristão está faltando organização. Eles estão deixando a desejar. Eles deixaram de estudar o seu inimigo. O crente negligencia muito. Negligencia. Né? E eles não sabem, Yang, com quem está guerreando. Então, você vai ficar orando contra anjo? Anjo é seu aliado, anjo está trabalhando para você aqui na terra, Deus disponibilizou. Então eu não posso o tempo todo só estar pedindo na oração, porque eu não sou escrava, eu sou filha. E quando é filha eu tenho mentalidade de reino. Então as pessoas estão orando de baixo para cima. Não, você tem que orar de cima para baixo. Um libertador que entende de demonologia, de batalha espiritual, ele dá decreto nas cortes celestiais para movimentar a terra. Então está faltando esse conhecimento dentro das igrejas. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência.
Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.